Até onde, de fato, se estende a paciência divina diante da perversidade humana? Essa pergunta ecoa através dos milênios, uma questão que desafia a compreensão e confronta a fé, especialmente quando nos deparamos com a história de Sodoma. Era um tempo em que a terra de Canaã pulsava com vida, e no coração dessa fertilidade jazia o Vale de Sidim, uma região abençoada com riquezas e abundância. Suas cidades, entre elas Sodoma e Gomorra, prosperavam em um oásis de verdura, um paraíso terrestre que, paradoxalmente, abrigava uma profunda e corrosiva depravação moral. O sol beijava as colinas verdejantes e as águas do Jordão irrigavam os campos, mas sob essa fachada de prosperidade, o clamor das cidades de Sodoma e Gomorra subia aos céus, não como um hino de gratidão, mas como um gemido de angústia e indignação. A fama do pecado dessas cidades havia se espalhado, suas iniquidades eram lendárias, e a iminência do julgamento pairava como uma nuvem escura sobre seus habitantes. O lamento divino era palpável, uma tristeza profunda pela corrupção que havia enraizado em corações que deveriam refletir a bondade. Foi nesse cenário de iminente catástrofe que Abraão, o patriarca justo e amigo de Deus, se viu diante de uma revelação assustadora. Enquanto caminhava sob o calor do dia, o Senhor se manifestou a ele, não em um trovão, mas em uma conversa íntima, revelando sua intenção de destruir Sodoma e Gomorra, devido ao clamor que havia chegado aos seus ouvidos. Abraão, cujo coração batia em sincronia com a justiça e a misericórdia, não conseguiu ficar em silêncio. Um diálogo tenso se desenrolou, uma barganha desesperada pela vida dos justos. «Destruirás o justo com o ímpio?» questionou Abraão, sua voz carregada de uma súplica velada. «Longe de ti fazer tal coisa, tanto matar o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra?» A cada palavra, a intensidade da intercessão de Abraão crescia. Ele não estava apenas defendendo os inocentes, ele estava testando os limites da misericórdia divina, buscando uma brecha, uma esperança para aqueles que talvez ainda pudessem ser salvos. A negociação começou com 50 justos. «Se houver 50 justos na cidade, ainda assim a destruirás?» perguntou Abraão. E o Senhor respondeu: «Se eu achar em Sodoma 50 justos, pouparei todo o lugar por amor deles.» Mas Abraão não parou. Ele sabia que encontrar 50 poderia ser difícil. Com uma humildade audaciosa, ele continuou: «Se faltarem 5 aos 50 justos, destruirás toda a cidade por causa dos 5? A resposta foi novamente positiva. A barganha prosseguiu, uma descida progressiva que revelava a profunda preocupação de Abraão e a infinita paciência de Deus. 45, 40, 30, 20. A cada redução, um sopro de esperança, uma chance tênue de que o vale não se tornasse cinzas. Finalmente, Abraão ousou uma última pergunta, seu coração apertado pela incerteza. «Não se ire o Senhor, se eu falar ainda uma vez. Se porventura ali se acharem 10, e o Senhor, em sua infinita graça, respondeu: Não a destruirei por amor dos 10. A esperança era frágil, uma chama vacilante. 10 justos. Seriam encontrados 10 justos em toda a vasta Sodoma? A pergunta pairava no ar, pesada e premonitória. Com essa última promessa, Deus se afastou de Abraão, e o patriarca voltou ao seu lugar, com a pesada verdade de que a cidade estava condenada se 10 corações puros não fossem encontrados em meio àquela depravação. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Haverá 10 justos em Sodoma? A resposta estava prestes a se desdobrar de uma maneira que Abraão jamais poderia ter imaginado. A cidade de Sodoma,
Com suas ruas movimentadas e mercados vibrantes, exalava uma prosperidade que mascarava a profunda escuridão que residia em seu coração. A indiferença à justiça era uma norma, e o vício uma celebração. Em cada esquina, a moralidade era corroída, e a depravação se manifestava abertamente, sem pudor ou receio de condenação. Os habitantes de Sodoma viviam em uma bolha de autoindulgência, cegos para a iminente retribuição que se aproximava. A luz do sol, que outrora parecia abençoar a cidade, agora parecia apenas iluminar a extensão de sua transgressão. Foi nesse cenário de corrupção desenfreada que 2 viajantes chegaram aos portões da cidade sob o disfarce de homens comuns. Não eram meros viajantes, mas mensageiros divinos, anjos enviados com uma missão específica. Seus olhos observavam com seriedade a dissolução moral que permeava cada aspecto da vida em Sodoma. Cada interação, cada olhar. A agitação da cidade não os enganava. Eles viam a alma do lugar, e ela estava doente. Ao cair da tarde, enquanto a maioria dos sodomitas se preparava para suas festividades noturnas, um homem se destacou na praça da cidade. Era Ló, sobrinho de Abraão, um homem justo que, apesar de residir em Sodoma, não havia se deixado contaminar completamente pela sua perversidade. Ló sentia a angústia da cidade e seu coração se compadecia dos estranhos que ali chegavam, cientes do perigo que corriam. Ele os viu, 2 homens de semblante distinto, e a urgência de protegê-los o impulsionou a agir. Ló se levantou de seu assento junto ao portão e foi ao encontro dos visitantes. Sua atitude contrastava fortemente com a recusa generalizada dos habitantes de Sodoma em oferecer qualquer tipo de acolhimento a estranhos. A hospitalidade, uma virtude sagrada naquele tempo, era desconhecida nas ruas de Sodoma, substituída pela desconfiança e pela hostilidade. Ló, no entanto, aproximou-se com reverência, inclinando-se diante deles. "Meus senhores", disse ele, com a voz carregada de genuína preocupação, "peço-vos que entreis na casa de vosso servo, e nela passeis a noite, e lavei os vossos pés. Amanhã de manhã vos levantareis e seguireis vosso caminho." Os anjos, testando a sinceridade da oferta, responderam que passariam a noite na praça. Mas Ló, pressentindo o perigo iminente que aguardava qualquer forasteiro nas ruas de Sodoma após o anoitecer, insistiu veementemente. Ele sabia que a noite traria consigo a manifestação mais sombria da depravação da cidade. Sua insistência era um reflexo de sua integridade e de seu temor a Deus, em um lugar onde tais valores eram escarnecidos. Diante da urgência de Ló, os anjos finalmente cederam e o acompanharam até sua casa. Ló preparou para eles um banquete, assou pães sem fermento, um gesto de acolhimento e respeito. Mal sabiam eles que a noite que se seguia seria uma prova definitiva da corrupção de Sodoma. Antes que pudessem se deitar, a casa de Ló foi cercada. Uma multidão de homens de Sodoma, de jovens a velhos, de todos os bairros, aglomerou-se à porta, seus gritos e demandas ecoando na noite. A fúria e a luxúria em seus olhos eram aterrorizantes. "Onde estão os homens que vieram a ti esta noite?" exigiram. "Traze-os para fora, para que os conheçamos." A intenção era inegável, e o ar ficou denso com a ameaça e a depravação. Ló saiu para a entrada da casa, fechando a porta atrás de si, tentando proteger seus hóspedes e sua família da fúria da multidão. Ele implorou, sua voz embargada pelo desespero, para que não cometessem tamanho mal. O pânico de Ló era palpável, seu coração batendo forte contra as costelas, enquanto ele enfrentava a escuridão humana que havia invadido sua porta. A verdadeira identidade dos visitantes ainda não era totalmente compreendida pela multidão, mas o julgamento, em sua forma mais terrível, estava prestes a ser desvendado.
A noite de horror apenas começava. A tensão na porta da casa de Ló atingiu seu ponto de ebulição. A multidão, inebriada pela lascívia e pela fúria, batia na porta com uma violência que ameaçava arrombá-la a qualquer instante. Seus gritos exigiam a entrega dos forasteiros, e Ló, espremido entre a parede e a turba enlouquecida, sentia o peso da iminente catástrofe. O ar estava pesado com a malícia, e o cheiro de suor e ódio pairava sobre ele. Ló, um homem justo, mas agora desesperado, sabia que não tinha como resistir àquele mar de perversidade. Em um ato de desespero que revelava a profundidade da depravação que o cercava, Ló tentou apaziguar a multidão. Sua voz trêmula mal conseguia se fazer ouvir acima do clamor dos homens. Meus irmãos, rogo-vos que não cometais tal maldade. Mas suas palavras eram como sopros ao vento. Em sua agonia, ele fez uma oferta impensável, um sacrifício terrível na tentativa de proteger seus hóspedes. Tenho 2 filhas que ainda não conheceram o homem. Eu vô-las trarei para fora, e fazei delas o que bem vos parecer. Só não façais nada a estes homens, porque por isso entraram debaixo do telhado da minha casa. A oferta de suas próprias filhas era o grito final de um homem justo, encurralado pela escuridão. Uma prova da cegueira moral que havia consumido Sodoma. A multidão, contudo, não se importava com as filhas de Ló. Eles queriam os forasteiros, os homens que haviam ousado entrar em sua cidade. O escárnio e a raiva aumentaram. "Sai daí!" gritaram. "Este, como estrangeiro, veio para morar entre nós, e quer ser juiz? Agora te faremos pior a ti do que a eles." E avançaram contra Ló com uma ferocidade renovada, prontos para arrombar a porta e arrastá-lo para fora. Foi então que a intervenção sobrenatural se manifestou. Em um piscar de olhos, os anjos estenderam as mãos, puxaram Ló para dentro da casa e fecharam a porta com uma força que os sodomitas não puderam superar. A multidão, agora ainda mais furiosa, tentou forçar a entrada, mas uma barreira invisível os impedia. As batidas e os gritos continuaram, mas a porta não cedia. Em seguida, uma luz estranha emanou da casa. Os anjos feriram os homens de Sodoma com cegueira, do menor ao maior. O caos se instalou. Os gritos de raiva transformaram-se em lamentos de confusão e pânico. Os homens tateavam as paredes, tropeçavam uns nos outros, procurando a porta que antes estava tão visível. Exaustos e desorientados, eles continuaram a procurar, incapazes de encontrar o que estava bem à sua frente. A cegueira física era um reflexo de sua cegueira espiritual, uma punição divina que os impedia de cometer mais abominações. Dentro da casa, Ló e sua família estavam atônitos. O milagre havia acontecido, mas a atmosfera ainda era carregada de um presságio terrível. Foi então que os anjos revelaram sua verdadeira identidade e sua missão. "Temos de destruir este lugar", disseram a Ló com gravidade, "porque o clamor contra eles tem aumentado diante do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo." As palavras ecoaram no silêncio tenso, anunciando o julgamento iminente. A ordem era clara e urgente. Ló e sua família deveriam fugir imediatamente. "Tens mais alguém aqui? Teus genros, teus filhos e tuas filhas, e tudo o que tens na cidade, tira-os deste lugar." O tempo era escasso, e não havia espaço para hesitação. "Porque vamos destruir este lugar." A urgência na voz dos anjos era inconfundível. Ló sentiu um frio na espinha. A perplexidade e o medo se apoderaram dele diante da iminente catástrofe. Sua vida em Sodoma, por mais corrompida que fosse a cidade, era tudo o que ele conhecia. Agora, ele e sua família seriam arrancados de sua casa, de seus bens, de sua rotina, para enfrentar um futuro incerto. A pergunta crucial pairava no ar, pesada como uma nuvem de tempestade.
Ló conseguiria convencer sua família, especialmente seus genros, a escapar antes que o julgamento divino caísse sobre Sodoma. A noite de horror se transformaria em uma manhã de destruição total, e a fé de Ló seria testada ao limite. O amanhecer tingiu o céu de tons cinzentos e avermelhados, mas em vez da promessa de um novo dia, uma atmosfera pesada e opressora pairava sobre Sodoma. Não era apenas a luz fraca que tornava a cidade sombria, mas um presságio palpável, um silêncio inquietante que precederia a tempestade. Ló, com o coração apertado por uma angústia que mal conseguia conter, correu para as casas de seus genros, aqueles que haviam se casado com suas filhas e faziam parte de sua família. Com a voz embargada pela urgência e pelo medo, ele os implorou, as palavras tropeçando umas nas outras em sua boca. Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas a reação deles foi um golpe doloroso. Os genros de Ló, imersos na complacência e na incredulidade que permeava Sodoma, zombaram de suas palavras. Eles as consideraram uma brincadeira, um delírio de um homem velho perturbado por algum pesadelo. A ideia de uma destruição divina era absurda para mentes tão cegas pela perversidade e pela rotina. A fé de Ló, que havia sustentado a ele e sua família em meio à corrupção, era vista como loucura. A relutância de seus genros o dilacerou, mas não havia tempo para lamentações. O sol já começava a espreitar no horizonte, e com ele, o prazo final se aproximava. A misericórdia divina, embora estendida, não esperaria indefinidamente. Enquanto Ló hesitava, talvez ainda nutrindo uma esperança vã de convencer seus familiares, os anjos, em sua infinita compaixão, agiram. Vendo a demora e a aflição do homem, eles o tomaram, junto de sua esposa e suas 2 filhas, pelas mãos. Não foi um convite, mas uma ação decisiva, um puxão firme e urgente que os arrastou para fora dos portões da cidade. Era a mão divina se manifestando, salvando-os contra a sua própria vontade e a de seus entes queridos. Enquanto eram conduzidos para fora, a instrução final ecoou nas mentes de Ló e sua família, carregada de uma solenidade que gelava a alma. Fugi por vossas vidas, não olheis para trás, nem pareis em toda a campina. Escapai para o monte, para que não pereçais. Era uma ordem clara, um comando de vida ou morte. Qualquer hesitação, qualquer olhar para trás, significaria a perdição. Ló, sua esposa e suas 2 filhas começaram a jornada, o coração apertado não apenas pelo medo do que viria, mas pela dor da perda iminente. Deixavam para trás sua casa, seus bens, a vida que conheciam e a parte de sua família que se recusara a crer. A cada passo, o ar ficava mais pesado. Um cheiro acre de enxofre começou a se espalhar, misturando-se ao cheiro de poeira e ao suor do medo. Sons distantes, como trovões abafados, começaram a ecoar de trás deles, as primeiras explosões que anunciavam o início do juízo. A tentação era quase insuportável. A curiosidade, o apego às memórias e aos bens materiais que estavam sendo deixados para trás, tudo isso lutava contra a ordem divina. A esposa de Ló, talvez impulsionada por uma mistura de saudade e incredulidade, ou talvez apenas pela irresistível curiosidade de testemunhar o que aconteceria, desobedeceu. Apenas um breve olhar para trás, um instante de desatenção, de desafio à advertência divina. A consequência foi instantânea e terrível. Diante dos olhos horrorizados de Ló e suas filhas, sua esposa parou, seu corpo se enrijeceu, e ela começou a se transformar. A carne e o sangue deram lugar a uma substância inerte, fria e sem vida. Em poucos momentos, onde antes havia uma mulher, agora se erguia uma coluna de sal, um monumento gélido e silencioso à desobediência. A imagem era gravada em suas mentes. Um lembrete cruel e eterno da severidade do julgamento divino.
e da fatalidade de ignorar suas palavras. A fuga desesperada havia se tornado uma tragédia pessoal, um aviso sombrio de que a misericórdia tinha seus limites e a desobediência seu preço. O sol nasceu sobre a terra, mas não trouxe a luz habitual para Sodoma. Em vez de raios dourados e a promessa de um novo dia, o céu se abriu em um espetáculo de terror e destruição. Das nuvens carregadas não caía chuva, mas sim fogo e enxofre. Era como se o próprio firmamento tivesse se transformado em uma fornalha, vomitando chamas e brasas sobre a cidade condenada. O ar, já pesado pelo cheiro de enxofre que precedera a catástrofe, agora se saturava com o odor acre de fumaça e a indizível fragrância de carne queimada. O som do pânico subiu dos vales e das colinas, um coro de gritos desesperados que se misturava ao rugido do fogo e ao sibilar das pedras incandescentes que choviam do céu. Homens, mulheres e crianças corriam sem rumo, suas figuras diminutas e frenéticas sob a tempestade de fogo. As casas, antes símbolos de prosperidade, viraram tochas gigantes, suas estruturas de madeira e barro consumidas em segundos. As ruas, outrora vibrantes, transformaram-se em rios de lava e cinzas. Não havia para onde fugir, não havia esconderijo. O juízo havia chegado, implacável e avassalador. Longe dali, no alto de uma montanha, Abraão observava. Seus olhos, acostumados à vastidão do deserto, agora contemplavam uma cena que jamais esqueceria. O vale de Sidim, antes um oásis verdejante, era agora um inferno na terra. A fumaça subia da terra como a fumaça de uma fornalha, densa e escura, cobrindo o sol e transformando o dia em uma penumbra apocalíptica. Era um testemunho silencioso e aterrorizante do julgamento divino, a confirmação de que nem 10 justos haviam sido encontrados nas cidades da planície. A barganha havia falhado, não pela falta de misericórdia de Deus, mas pela completa ausência de retidão humana em Sodoma. A destruição foi total. Sodoma e Gomorra, junto com todas as cidades da Campina, foram varridas da face da terra. Os campos férteis, as árvores carregadas de frutos, os rebanhos que pastavam tranquilamente, tudo foi consumido pelo fogo. A vida que prosperava ali, a vida que se entregava à depravação sem limites, foi extinta em um único e terrível dia. Na manhã seguinte, um silêncio mortal pairava sobre o que antes fora o vale. Onde antes havia o burburinho de uma cidade vibrante, a risada das crianças, o mugido do gado, agora havia apenas cinzas e desolação. A paisagem estava irreconhecível, uma cicatriz fumegante na terra, um lembrete perpétuo da ira divina contra o pecado. A terra estava queimada, o ar pesado, e a única coisa que restava era a memória de uma existência que se autodestruíra. Ló e suas 2 filhas, os únicos sobreviventes da família, estavam desolados. Haviam escapado por um triz, mas a um custo altíssimo. A perda da esposa de Ló, transformada em coluna de sal, era apenas um dos inúmeros golpes que haviam sofrido. Sozinhos e desamparados, sem um lar para onde voltar, buscaram refúgio em uma caverna nas montanhas, longe da vista da planície devastada. O trauma estava gravado em suas almas, a visão do inferno na terra e a perda de tudo o que conheciam. Abraão, ainda observando de sua posição elevada, sentia o peso daquele dia. Ele havia intercedido, havia rogado pela misericórdia divina, mas a justiça de Deus era inegável. Ele compreendeu a magnitude da retidão divina que não podia compactuar com a abominação. A ausência dos 10 justos era um veredito final, uma prova irrefutável da corrupção total daquelas cidades. O coração de Abraão, embora entristecido, reconhecia a soberania e a justiça do Criador. O futuro de Ló e suas filhas era incerto. Despojados de tudo,
marcados pela tragédia e pela solidão, eles teriam que recomeçar. As montanhas ofereciam refúgio, mas também isolamento. A memória de Sodoma, a fumaça que ainda subia do vale, seria uma lembrança constante da catástrofe que os havia atingido. O que será deles agora, depois de tamanha provação? E como reconstruiriam suas vidas à sombra de uma destruição tão avassaladora? A história de Sodoma não terminava ali, mas se desdobrava nas consequências e no legado daquele dia em que o céu ardeu. O legado de Sodoma, tragicamente gravado na paisagem e na memória coletiva, transcende as brumas do tempo, ecoando através dos milênios como um alerta contínuo. A busca por evidências físicas da existência dessas cidades, envolta em lendas e textos antigos, tem fascinado arqueólogos e historiadores por séculos. Na região árida e inóspita do Mar Morto, onde a Terra ainda parece carregar as cicatrizes de um cataclismo primordial, diversas descobertas arqueológicas têm alimentado as teorias sobre a catástrofe que se abateu sobre o Vale de Sidim. Estratos de sedimento com sinais de intensa combustão, anomalias geológicas e vestígios de assentamentos abruptamente abandonados sugerem que a narrativa bíblica pode ter raízes em eventos geofísicos reais. Talvez uma chuva de meteoritos, uma explosão de gás natural ou uma erupção vulcânica, interpretados na época como manifestações da ira divina. Seja qual for a explicação científica, a destruição foi inquestionável e a lição indelével. Contudo, mais profundo que o legado arqueológico é o legado espiritual de Sodoma. A história da cidade, consumida pelo fogo e enxofre, permanece como um alerta eterno sobre as consequências do pecado desenfreado e a importância da justiça. Ela nos força a confrontar a seriedade do juízo divino, lembrando que a paciência de Deus, embora vasta e inesgotável, não é infinita. É uma narrativa que pontua a dualidade da natureza divina, que é justa para punir o mal e a iniquidade, mas também infinitamente misericordiosa para salvar os justos. A intercessão de Abraão, embora não tenha evitado a destruição de Sodoma, demonstra o coração compassivo de Deus, que estava disposto a poupar a cidade por um número mínimo de justos. Ao conectar essa história milenar aos desafios morais e éticos da sociedade contemporânea, somos compelidos a questionar a paciência divina em nossos próprios dias. A depravação moral que marcou Sodoma não é um fenômeno exclusivo da antiguidade. Ela se manifesta de diversas formas em todas as épocas. A indiferença à dor alheia, a busca incessante pelo prazer egoísta, a corrupção e a perversão de valores são ecos distantes dos clamores que subiram até os céus desde o Vale de Sidim. A história de Sodoma não é um conto para assustar, mas um espelho que reflete as escolhas humanas e suas inevitáveis consequências. A importância da intercessão, como a demonstrada por Abraão, ressoa como um chamado à ação. Mesmo que o resultado final nem sempre seja o esperado, a oração e a súplica em favor da justiça e da misericórdia são atos poderosos que movem o coração de Deus e podem, sim, alterar destinos. A intercessão não é apenas um pedido, mas um alinhamento com a vontade divina, um reconhecimento de que somos coparticipantes na busca por um mundo mais justo. A história de Sodoma, em sua essência, é sobre a escolha diária. Cada indivíduo, em cada geração, é confrontado com a decisão de viver em retidão, buscando a justiça e a compaixão, ou de sucumbir à depravação, à indiferença e ao egoísmo. Não se trata de um castigo arbitrário, mas da colheita do que foi plantado. A esperança reside na capacidade de aprendizado e transformação, no reconhecimento de que, embora a justiça divina seja implacável contra o mal, a misericórdia está sempre disponível para aqueles que se voltam para o bem. Assim, a queda de Sodoma não é meramente um capítulo sombrio da história bíblica, mas um chamado à reflexão e à mudança.
É um aviso atemporal de que a liberdade sem responsabilidade, a prosperidade sem ética e a vida sem Deus conduzem à ruína.